Historiográfica. A fundação da civilização de 6.000 a 7.000 anos atrás. Nós vamos falar a respeito do início da economia e do trabalho, que está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19. O texto bíblico ele marca a transição para a sobrevivência através do esforço humano organizado. E o registro diz assim: maldito é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19. E qual é o nexo histórico? Bom, este é o registro bíblico do início da agricultura, da subsistência. Historicamente, há cerca de 7.000 anos, vemos o ser humano deixando de ser apenas coletor para se tornar o transformador do solo, exatamente como Jeová descreveu a Adão. Também vamos destacar as especializações das profissões. Lá em Gênesis 4, versículo 2, a Bíblia mostra que a divisão do trabalho aconteceu logo na primeira geração, após o Éden. O registro, que nós temos, Gênesis 4, 2, diz o seguinte: Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Qual é o nexo histórico? O cruzamento aqui com o surgimento das comunidades agropastoris. A Bíblia estabelece que a civilização não começou de forma primitiva e animalesca, mas com homens capazes de dominar técnicas de cultivos e pastoreio organizado. Também a respeito do surgimento do urbanismo, Gênesis também destaca isso. Gênesis capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: o registro bíblico afirma que a primeira cidade não foi um processo lento de milhares de anos, mas uma decisão direta de organização social. O registro encontra-se lá em Gênesis 4:17, que diz assim: e edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E qual é o nexo histórico? Se o homem tem cerca de 7.000 anos, esta cidade, Enoque, coincide com as primeiras estruturas urbanas encontradas na Mesopotâmia, como a antiga cidade de Eridu. A Bíblia identifica o urbanismo como uma resposta humana à necessidade de segurança e proteção fora do jardim. Também vamos falar a respeito da Revolução Industrial e Tecnológica, lá em Gênesis 4, do versículo 20 até o 22. Este é o trecho mais rico para cruzar com a arqueologia das civilizações antigas, como os sumérios e egípcios. A Bíblia lista 3 pilares da civilização. Vamos ver. Pecuária, em larga escala, quando fala em Gênesis 4, versículo 20, Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. É o registro da vida nômade organizada. Antes e cultura. Artes e cultura. Então, nós temos aí o Jubal, lá em Gênesis 4, versículo 21. Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa, flauta. A Bíblia mostra que a música complexa surgiu cedo, provando a informação superior da mente humana desde o início. E metalúrgica avançada. Aí lá vai, Tubal-Caim foi o mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Onde que está esse registro? Gênesis 4, versículo 22. Qual é o nexo? Bom, esse texto ele apoia o raciocínio de que o homem ele já possuía inteligência para fundir metais há milênios. O uso do cobre e do ferro, sendo esse ferro meteórico, ou veio lá do espaço ou não, ou fundição precoce. Isso é narrado aqui e isso coloca o registro bíblico à frente de muitos relatos históricos. Mas por que esse registro é confiável e a gente pode dizer que ele é superior?
Primeiro porque tem uma ordem lógica, né? Qual será essa ordem lógica? A sequência bíblica, agricultura, cidades e a metalurgia. E é exatamente a mesma que a arqueologia encontra nas camadas da terra estudada. Segundo, causa e efeito. Enquanto a historiografia comum não explica por que o homem começou a construir cidades, a Bíblia já dá a causa, a separação de Deus e a busca por autoproteção. Então, lá em Gênesis 4,14, fala do medo de Caim. Terceiro, continuidade espiritual. O capítulo ele termina com o nascimento de Sete e o registro. O que o registro diz de Gênesis 4, versículo 26? Então se começou a invocar o nome do Senhor, no caso o nome de Jeová. Isso prova que enquanto a civilização avançava tecnicamente, ferro e cidade, havia um esforço consciente para manter o registro espiritual de Jeová. E qual é a conclusão que se chega, não é? Bom, se você me acompanhou até agora, você vai ter a mesma conclusão que eu, que ao usar a cronologia de 7.000 anos, baseada no texto bíblico, podemos observar aqui uma história onde o ser humano é inteligente, o ser humano é criativo e o ser humano é tecnológico. Desde o princípio, perdendo apenas a sua perfeição moral lá no Jardim do Éden, né? O Gênesis não descreve a evolução de um primata, mas sim a história de uma queda e o início de uma civilização que tentava compensar com tecnologia, ou seja, cidades e metais, o que perdeu no espiritual, lá no Jardim do Éden. Então, essa estrutura citada fortalece, não é isso, o argumento. Então, se você que me acompanha nessas reflexões bíblicas do livro de Gênesis, se quiser, podemos analisar como as sociedades sumérias tentaram imitar essas histórias de Gênesis nos seus próprios registros. Ou seja, eles fizeram os seus relatos meio misturado e contaminado com a mitologia. E eu vou colocar isso, tá? No próximo videozinho narrado, ok? Ok.